Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Dentre aqueles chamados para tirar a igreja das trevas de Roma e conduzi-la para a luz de uma fé mais pura, Martim Lutero se destaca como principal. Sem nenhum temor, a não ser o temor do Senhor, e sem reconhecer nenhum fundamento para a fé, além das Escrituras Sagradas, Lutero foi o homem certo para a sua época. O pai de Lutero pretendia que ele se tornasse um advogado, mas Deus tinha outros planos para ele. Dificuldades, pobreza e disciplina severa foram a escola que Deus usou a fim de preparar Lutero para a sua missão de vida. O pai de Lutero ficou descontente quando Lutero entrou para um monastério sem sua permissão. Levou 2 anos para o pai se reconciliar com ele. E mesmo depois disso, sua opinião continuava a mesma. Na escola, Lutero foi tratado de forma dura e até com violência. Com frequência passava fome. Os conceitos sombrios e supersticiosos sobre a religião da época o deixavam cheio de temor. Ele se deitava à noite com o coração pesado, constantemente aterrorizado com o pensamento de que Deus era um tirano cruel em vez de um Pai celestial bondoso. Posteriormente, Lutero encontrou uma Bíblia acorrentada a uma parede do monastério e, com frequência, ia até lá, privando-se do sono e tirando até mesmo o tempo que usava para fazer suas pobres refeições. Levava uma vida muito rígida, tentando dominar os males de sua natureza por meio de jejuns, vigílias e açoites. Posteriormente, ele disse: se um monge pudesse ganhar o céu por meio de obras, sem dúvida, eu teria esse direito. Através do estudo da Bíblia, porém, ele encontrou a paz que buscava e compreendeu o amor de Deus e a graça disponível a todo pecador. Depois de ser ordenado sacerdote, Lutero foi chamado para ser professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Começou a lecionar sobre os Salmos, os Evangelhos e as Epístolas para a multidão de ouvintes atentos. Staupitz, o seu supervisor, o instigou a assumir o púlpito e a também pregar. Lutero, porém, sentia-se indigno desta obra, e foi somente após uma longa batalha que cedeu ao pedido de seus amigos. Ele era poderoso na palavra, e a graça de Deus repousava sobre ele. Apresentava a verdade com tamanha clareza e tanto poder que convencia o entendimento de quem o ouvia, e seus fervorosos apelos tocavam o coração das pessoas. Tempos depois, Lutero foi visitar Roma. Fez a jornada a pé, passando a noite nos monastérios ao longo do caminho. Ficou surpreso com o esplendor e o luxo. Os monges viviam em quartos elegantes, usavam roupas dispendiosas e se banqueteavam com ricos alimentos. A mente de Lutero começou a ficar perplexa. Finalmente, à distância, viu a cidade sobre as 7 colinas. Prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: Santa Roma, eu a saúdo. Ele visitou as igrejas, ouviu padres, monges e realizou todas as cerimônias exigidas de um bom católico. Em todos os lugares, aquilo que viu o deixou pasmo. Males, piadas indecentes feitas por oficiais da igreja,
encheu-se de horror pelo vocabulário baixo usado até mesmo durante a missa. Deparou-se com intemperança e imoralidade. Posteriormente ele escreveu: ninguém é capaz de imaginar os pecados e atos vergonhosos cometidos em Roma. Eles têm o hábito de dizer: se existe inferno, Roma foi construída em cima dele. O Papa havia prometido uma indulgência para todos que escalassem de joelhos a escadaria de Pilatos, a qual se afirmava que fora trazida milagrosamente de Jerusalém a Roma. Certo dia, enquanto Lutero escalava os degraus, uma voz semelhante a um trovão parecia dizer: o justo viverá pela fé. Ele se levantou envergonhado, cheio de horror. Naquele momento percebeu com clareza como era errado confiar nas obras humanas para a sua salvação. Após retornar de Roma, Lutero recebeu o título de doutor em divindade e, a partir de então, estava livre para dedicar às Escrituras o tempo que tinha e que tanto as amava. Fizera o voto solene de ser fiel à pregação da palavra de Deus, não das doutrinas dos papas. Não era mais um mero monge, mas agora um pregador autorizado da Bíblia, chamado como pastor para alimentar o rebanho de Deus, faminto e sedento pela verdade. Declarou com firmeza que os cristãos não deveriam aceitar nenhuma outra doutrina, além da que fosse baseada na autoridade das Sagradas Escrituras. As multidões o escutavam com toda a atenção. As boas novas do amor do Salvador, a certeza do perdão, a paz por meio do seu sangue expiatório, faziam o coração do povo regozijar. Em Wittenberg, uma luz começou a brilhar, cujos raios se tornariam cada vez mais e mais brilhantes até o fim dos tempos. A Igreja de Roma escolheu Tetzel como oficial para vender indulgências na Alemanha. Ele era condenado por ofensas vergonhosas contra a sociedade e a lei de Deus, mas foi contratado para liderar os projetos de obtenção de recursos para o Papa no país da Alemanha. Contou mentiras gritantes, contos fantasiosos, a fim de enganar o povo ignorante e supersticioso. Se as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, não seriam enganadas, mas a igreja as impedia de ter contato com as Escrituras. E quando Tetzel chegava a uma cidade, um mensageiro ia à frente anunciando: a graça de Deus e do Santo Padre está às portas. As pessoas recebiam esse enganador blasfemo como que se fosse o próprio Deus, e do púlpito da igreja, Tetzel pregava as indulgências como que se fossem o dom mais precioso do Senhor. Declarava que, por meio dos seus certificados de perdão, todos os pecados que o comprador desejasse cometer, mesmo posteriormente, seriam perdoados, e nem mesmo arrependimento seria mais necessário. Ele garantia aos seus ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar até os mortos. E ele dizia que no momento em que o dinheiro tilintasse no fundo de sua mala, a alma pela qual o indivíduo pagara sairia do purgatório e trilharia o caminho para o céu. Lutero ficou horrorizado. Ele se recusava a aceitar as indulgências para o perdão e advertiu as pessoas dizendo que, a menos que se arrependessem e mudassem de vida, morreriam em seus pecados. Elas voltavam a Tetzel reclamando que Lutero recusava os certificados que ele vendia. Algumas até exigiam o dinheiro de volta com ousadia. Irado, o frade Tetzel proferia maldições terríveis e ordenou que fogueiras fossem acesas nas praças públicas e declarou que ele havia recebido do Papa a ordem de queimar
todos os hereges que ousassem se opor às suas santíssimas indulgências. Como Tetzel continuava a fazer suas promessas ímpias, Lutero então decidiu protestar de maneira mais eficaz. Havia relíquias no castelo da igreja de Wittenberg que eram exibidas às pessoas em determinados dias santos. E todos que visitavam as igrejas nesses dias e confessavam seus pecados recebiam remissão completa. Um dia antes da mais importante dessas ocasiões, a festa de Todos os Santos, celebrada na Alemanha naqueles idos em 1º de novembro, ou seja, no dia 31 de outubro, Lutero então afixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra a doutrina das indulgências. Isso atraiu a atenção de todos. As teses eram lidas e repetidas em todas as direções, despertando grande agitação em todas as cidades. Os argumentos mostravam que Deus nunca havia confiado ao Papa e nem a homem algum o poder de perdoar pecados e remover sua pena. Mostravam com clareza que Deus concede livremente sua graça a todos aqueles que buscam arrependimento e fé. As teses de Lutero se espalharam por toda a Alemanha e dentro de poucas semanas haviam ecoado por toda a Europa. Muitos católicos romanos devotos leram as teses com alegria, reconhecendo nelas a voz de Deus. Sentiam que o Senhor havia começado a agir para deter a crescente maré de corrupção proveniente de Roma. Príncipes e magistrados se alegravam em segredo, porque um limite estava sendo colocado sobre o poder arrogante dos papas. Dos sermões e escritos de Lutero provinham raios de luz que despertavam e iluminavam milhares de pessoas. A palavra de Deus era como uma espada de 2 gumes, cortando seu caminho para o interior do coração das pessoas. Os olhos do povo, direcionado tanto tempo para as cerimônias humanas, para os sacerdotes terrenos, passaram a se voltar pela fé para o Cristo crucificado. Esse amplo interesse despertou o temor das autoridades papais. Lutero foi convocado, então, a comparecer perante a igreja a fim de responder pela acusação de heresia. O julgamento foi marcado e ocorreria em Augsburg, e o reformador para lá partiu a pé. A notícia da chegada de Lutero a Augsburgo deu grande satisfação ao representante do Papa. Parecia que o herege perturbador, que havia despertado a atenção do mundo, não escaparia do poder de Roma. O representante tinha a intenção de forçar Lutero a se retratar. E caso isso falhasse, ele enviaria o reformador a Roma, a fim de partilhar do mesmo destino de John Hus e Jerônimo de Praga. Assim, por meio de seus agentes, tentou fazer Lutero comparecer sem um salvo-conduto, uma segurança, uma garantia de que ele não morreria. Mas o reformador se recusou a fazer isso. Só compareceu à presença do embaixador do Papa quando recebeu o documento que o protegia por parte do imperador. Como estratégia, os delegados do Papa decidiram conquistar Lutero, parecendo tratá-lo com bondade. O embaixador alegou grande amizade, mas exigiu que Lutero se submetesse completamente à Igreja e abrisse mão de todas as suas ideias, sem argumentar nem questionar. Em sua réplica, porém, Lutero expressou sua consideração pela Igreja, seu desejo de conhecer a verdade e a sua disposição para responder não apenas a todas as objeções, mas aquilo que ensinava
e a submeter suas doutrinas ao arbítrio das principais universidades. Lutero mostrou que sua posição contava com o apoio das Escrituras. Ele não podia renunciar à verdade. O embaixador, incapaz de refutar os argumentos, o sobrecarregou com uma tempestade de acusações, ataques, bajulações, citações das tradições e os dizeres dos pais da Igreja, sem dar ao reformador a oportunidade de se pronunciar. Por fim, Lutero conseguiu a permissão relutante de apresentar sua resposta por escrito. Na audiência seguinte, Lutero fez uma apresentação clara, concisa e vigorosa dos seus pontos de vista, fundamentado nas Escrituras. E ao ler o documento que havia preparado por escrito em voz alta, ele o entregou ao cardeal, que o jogou de lado, dizendo se tratar de um aglomerado de palavras vãs e citações irrelevantes. Então Lutero enfrentou o altivo oficial do Papa, usando as tradições e os ensinos da Igreja, derrotando por completo os argumentos do cardeal. O oficial quase perdeu o domínio de si mesmo. Ficou irado e gritou: "Retrate-se, Lutero! Caso contrário, o mandarei para Roma." Lutero saiu imediatamente com seus amigos, deixando claro que o embaixador não deveria esperar nenhuma retratação de sua parte. A vasta assembleia que ali estava teve a oportunidade de comparar os dois homens e julgar por si só o espírito que cada um havia demonstrado, bem como a força e a veracidade dos seus posicionamentos. O reformador era simples, humilde e firme, tendo a verdade do seu lado. Já o representante do Papa se revestia de importância própria, era jactancioso, irracional e não tinha um único argumento da Bíblia. Os amigos de Lutero o aconselharam a retornar o mais rápido possível para Wittenberg. E assim ele partiu de Augsburgo a cavalo, antes do raiar do dia. A notícia da fuga de Lutero encheu o representante de Roma de surpresa e raiva. Ele esperava receber grande honra por sua firmeza ao lidar com aquele perturbador da Igreja. E em uma carta a Frederico, eleitor da Saxônia, denunciou amargamente Lutero, exigindo que a autoridade enviasse o reformador a Roma, ou então que o banisse da Saxônia. Em resposta, Frederico disse: "Uma vez que o doutor Martinho compareceu perante sua presença em Augsburgo, o Senhor deve se dar por satisfeito. Não esperamos que tente obrigá-lo a se retratar sem primeiro convencê-lo de seus erros. Nenhum homem culto de nosso território me informou que a doutrina de Martinho é anticristã ou heresia." Frederico percebia que a Igreja necessitava de uma obra de reforma. Em segredo, ele ficou feliz, porque uma influência melhor estava surgindo dentro da Igreja. Roma foi ficando cada vez mais irada com os ensinos de Lutero. Um decreto de condenação imediata foi então promulgado. E caso o reformador e seus seguidores não se retratassem, seriam todos excomungados pela Igreja. Essa foi uma terrível crise para a reforma. Lutero não era cego à tempestade que estava prestes a sobrevir, mas confiava que Cristo seria seu apoio e seu escudo. Na presença de uma multidão, formada por pessoas de todos os níveis da sociedade, Lutero queimou o edito do Papa. Eu visitei na Alemanha o exato local onde Lutero fez isso. Lutero fez isso e ainda disse: "Quanta dor me causou, muito embora tivesse as Escrituras ao meu lado, justificar para mim mesmo a ousadia de me posicionar sozinho contra o Papa e identificá-lo como anticristo." Um novo edito foi promulgado, declarando a separação final entre o reformador e a Igreja Católica Romana.
dizendo que ele havia sido amaldiçoado pelo céu. Todos aqueles que aceitassem as doutrinas de Lutero seriam incluídos na mesma condenação. Qualquer pessoa usada por Deus a fim de apresentar verdades que se aplicam de maneira especial a seu tempo, certamente vai enfrentar oposição. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero. Há uma verdade também presente para a igreja hoje. No entanto, assim como os oponentes de Lutero, a maioria das pessoas da atualidade não deseja a verdade. Aqueles que apresentam a verdade, especialmente para o tempo em que nós estamos vivendo, não devem esperar ser recebidos de maneira mais favorável que os primeiros reformadores o foram. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, se intensificará até o fim da história desse mundo. A história de Lutero não termina nesse capítulo. Na próxima semana, em nosso próximo capítulo do grande conflito, nós entenderemos o que aconteceu com o grande reformador Martim Lutero e como Deus usou esse homem, um homem para o seu tempo.